Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa hoje e falávamos na primeira parte, começamos falando de tolerância religiosa. Eu achei interessante porque uma pessoa me mandou uma mensagem perfeitamente atacando o Espiritismo. E dizia ela que o Espiritismo não crê nos dogmas da igreja, que o Espiritismo não respeita, não aceita o céu, nem o inferno, que o Espiritismo não acredita em Satanás, que o Espiritismo não respeita, não acredita e não aceita a Santíssima Trindade, e colocou assim uma relação muito bem feita, só que em cima dos princípios da religião católica. E eu digo para você, meu caro irmão, que eu achei que você colocou a coisa de tal forma centralizada, como se a única religião do mundo fosse a religião católica. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou um ex-católico, você sabe disso, quem me conhece sabe que eu estudei, fui quase padre, mas o fato de eu não ser católico hoje, eu não desrespeito esses dogmas que foi criado pelos concílios, que foram criados pelos princípios básicos do Império Romano, que criou princípios inquestionáveis. Dogma na Igreja Católica é algo que não se discute. O Espiritismo também tem dogma, só que os dogmas do Espiritismo se discutem. E você veja bem que as coisas que você alega são coisas como se a única religião, ou a principal, ou a primeira, fosse a sua. E não é bem assim que a gente deve procurar aquilo que a outra religião não tem e que a minha tem, que são diferentes, para que a gente não se respeite. Eu queria lhe dizer que não é só o Espiritismo que não acredita em trindade, em dogma, em céu e inferno. O hinduísmo também não acredita. Os estudiosos de outras religiões, como os muçulmanos, também não acreditam. Então, veja que você não pode tornar um parâmetro comparando sua religião com a doutrina espírita. Quando o Espiritismo não acredita em inferno, não é para não ser católico ou condenar quem acredita. É para mostrar que enquanto as outras religiões mostram um Deus que castiga, que põe o seu filho no inferno, nós não acreditamos. E nós não acreditamos não é porque sejamos contra os católicos, é porque seguimos Jesus, que fala que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E ele falava que não veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas não desprezou o centurião. Não deixou de atender o centurião, que não era judeu. Não deixou de atender a mulher Ciro-Fenícia. Ele, seguindo aquilo que fala o profeta Isaías, para Deus não há acepção de pessoas, Jesus veio quebrar tabus, dogmas, princípios, inclusive judaicos. Porque ele foi conversar com uma samaritana, ele perdoou uma mulher pecadora, ele salvou a mulher que ia ser apedrejada em Jerusalém. Ele nunca afastou ninguém dele, ele amou sempre e distintamente. E é isso que nós devemos procurar, em vez de procurar condenar a religião do outro. Quando eu apresento aqui, você quer ver uma coisa interessante? Não é uma notícia muito boa a gente saber que ninguém vai para o inferno? Isso é bom ou é ruim? Mas as pessoas preferem. Não é bom a gente não acreditar em Satanás? Ou provar à luz da Bíblia, ou à luz do texto sagrado, que a palavra Satã é apenas adversário? Não é um ser criado como a igreja criou? Então, não aceitar isso não significa que pelo fato de eu não ser católico, eu esteja condenado. Esquecemos uma coisa. Nós somos livres para buscar as nossas verdades. E não aceitar um purgatório, um inferno, um Satanás que nos destrói, que nos condena, eu acho isso uma notícia boa. E eu acho que quem acredita deveria nos seguir para se libertar desses tabus e dessas criações que foram criações do homem.
Deus jamais criaria um ser infinitamente dedicado ao mal para destruir os seus filhos. Onde estaria o seu poder, o seu amor? Eu conheço Deus, nós espíritas conhecemos Deus como misericordioso, justo e bom. Portanto, creiamos que só o amor constrói. Não vamos criar barreiras, porque independente do que vocês digam a nosso respeito, nós continuaremos em frente, fazendo o que Jesus disse. Não vejo ninguém dizer, sobretudo essas pessoas que agem assim, porque outros dizem. Porque o nosso arcebispo aqui da Paraíba, ele elogia o nosso trabalho social. Ele fala que a doutrina espírita, quando pratica a sua caridade material, quando distribui sopa, roupa, enxoval, está fazendo o que Jesus diz no Evangelho. Porque se Jesus quisesse nos julgar por religião, ele teria, ao falar do juízo final, ter falado que religião A, B ou C que estaria salva, religião C, D ou E que estaria condenada, mas ele não falou em religião. Ele falou em atitudes, em obras. Que aqueles que deram de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, quem vestiram os nus, quem visitaram os presos, que deram toda assistência, esses sim teriam a colheita. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, 31 a 46. Não é criação do Espiritismo, é mensagem de Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, eu concito a todos a sermos fraternos, amáveis. O mundo não aceita mais tanta violência, sobretudo por questões religiosas. Precisamos refletir que as guerras santas mataram muito mais pessoas do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. Então precisamos refletir se esse é o caminho, atacar o outro é a melhor saída para o reencontro com Deus. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Um abraço. Não saiam daí, que nós voltaremos daqui a 1 minuto para a terceira e última parte do nosso programa.